Olá, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia lendo a Bíblia, mais um dia compartilhando da palavra de Deus com você. Hoje, mais 6 salmos, Salmo 73 ao Salmo 78. Essa é a nossa leitura de hoje. Salmos é um livro belíssimo, o maior livro da Bíblia, o livro mais lido, e poder caminhar com você nessa leitura é um privilégio muito grande. Salmo 73 é o salmo de Asaf. Asaf é um levita que Davi vai colocar responsável ali pela adoração na tenda de Davi. Depois vai ser colocado por Salomão para conduzir o louvor no templo. O que nós temos no Salmo 73? Salmo 73 é um salmo que você precisa refletir muito nele, porque ele fala sobre a aparente prosperidade dos ímpios e a verdadeira recompensa do justo. O que nós temos aqui, o assunto principal, é a perplexidade de Asaf diante da prosperidade dos ímpios e o entendimento que ele vai ter quando ele chega na casa de Deus. Esse salmo começa, Asaf confessa que ele tem inveja dos ímpios, que parece prosperar e está livres de problema. O sentimento de Asaf não é o único aqui no livro de Salmos, nós já falamos sobre isso. É aquele momento, meus irmãos, que nós olhamos para o ímpio, ele não procura viver uma vida reta, digna, ele faz o que é errado, ele passa por cima das pessoas, ele é corrupto, ele engana, ele mente, ele rouba, e aparentemente a vida dele é linda, a vida dele é bela, enquanto aquele que está fazendo tudo certinho, as coisas vão dando errado para ele. E bate em nós um sentimento que é o mesmo de Asaf. Então Asaf começa assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Então nós vemos aqui ele dizendo assim, que os pés dele quase escorregou. Cuidado, porque uma visão errada pode alimentar no seu coração um sentimento que vai fazer os seus pés escorregarem. O deste homem, que é um homem de Deus, um adorador, quase escorregou. Ele quase se afasta dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele vai olhar os ímpios e ele olha para uma realidade apenas desse mundo. Mas entenda, a minha vida e a sua vida não se resume a esse mundo. A minha vida e a sua vida, ela tem continuidade. A Bíblia vai dizer que ao homem compete morrer uma vez só. Ou seja, tem uma eternidade, continua uma eternidade. Nós não voltamos, nós não reencarnamos. Não. O homem vive uma vez só. Por isso que as decisões que tomamos, os caminhos que escolhemos aqui, são muito importantes. O que nós vemos aqui no verso 4 ao 12? Nós vemos que ele descreve a luta interna ao ver a prosperidade dos ímpios e a aparente injustiça com os injustos. Aparente. Ele continua e Asaf encontra a solução ao entrar no santuário de Deus, onde ele entende o destino final dos ímpios. Olha o verso 16 e o verso 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ou seja, uma vida totalmente errada, ela pode até prosperar nessa terra, pode, mas o final. E aí nós vamos para o Apocalipse. Apocalipse dá uma lista de quem não entrará no reino dos céus. E os ímpios praticam todos aqueles atos, todos aqueles pecados de quem não entrará no reino dos céus. Então, nós precisamos entender. Jesus vai dizer assim, louco, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua vida, a sua alma? Então, cuidado, porque nós estamos nesse mundo, nós necessitamos de tantas coisas para viver, mas a nossa vida não se resume a este mundo. E Asaf entendeu isso. E aí este salmo vai terminar com Asaf reafirmando a sua confiança em Deus e a certeza de que a presença de Deus é o seu bem maior. É o seu bem maior. Então, essa perplexidade
sobre a prosperidade dos ímpios, outras pessoas tiveram. Lá em Jeremias, capítulo 12, verso 1, diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento a ti a minha causa. Contudo, gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas? Então você percebe que Asaf teve esse desafio. Jeremias, no seu tempo, está observando também, eu e você. Então, não tem inveja do ímpio, porque o final deles vai ser final de morte, vai ser final de choro, vai ser final de lágrimas. Continue vivendo uma vida bonita, bonita, porque você não vai colher apenas nessa vida, mas a sua descendência vai colher, e na eternidade você também vai colher isso. Vamos agora para o Salmo 74. Salmo 74. Salmo 74, um salmo da família de Asaf. Então, um salmo de Asaf, propósito: lamentar a destruição do templo e clamar a Deus por restauração. Então ele começa o verso 1 ao 3. Porque nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Então aqui, a destruição do templo acontece com a invasão da Babilônia, liderada por Nabucodonosor, onde o templo é destruído. O verso seguinte, o verso 4 até o verso 8, o salmista vai descrever a devastação e a profanação do santuário. Isso é muito claro quando nós chegarmos no livro do profeta Jeremias. Nós já vimos isso de forma muito reduzida, mas quando chegarmos em Jeremias, a descrição vai ser mais clara, e se Deus permitir, eu estarei aqui te explicando. Do verso seguinte, aí até o verso 23, Asaf clama a Deus para lembrar suas promessas e agir contra os inimigos. Então este salmo, ele é um clamor profundo por restauração e intervenção divina. Lá no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 1, verso 10, ele diz assim: o inimigo estendeu a mão a todas as suas coisas preciosas. Ele está falando de tudo aquilo que foi tirado do templo, os utensílios que foram levados para a Babilônia. Ele viu as nações entrarem no seu santuário, aquelas a quem proibiste entrar na tua congregação. Então, o Salmo 74 nos ensina a clamar a Deus em tempos de desolação e a confiar. E eu gosto muito quando o salmista, nas suas orações, ele traz à memória as promessas de Deus. Não que eu precisa lembrar a Deus das promessas, tem mais a ver comigo do que Deus. Deus não esquece. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer. A promessa que Deus fez, meu irmão, ele vai cumprir. Mas ao orar e trazer à tona, falar, orar, declarar, cantar as promessas de Deus, isso ajuda a minha fé e a sua fé. Vamos para o Salmo 75, também um salmo de Asaf, da família de Asaf. Propósito: louvar a Deus por sua justiça e declarar sua soberania. Então, verso 1, Asaf começa assim: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam os teus feitos maravilhosos. Então, ele começa louvando a Deus por suas maravilhas e por estar próximo. E aí ele continua, versos 6 e 7, declarando que Deus é o juiz que exalta os justos e abate o ímpio. Eu gosto muito dessa expressão de Deus como juiz, porque nós vamos ver em vários momentos da Bíblia, a Bíblia alertando aqueles que aqui na terra são juízes e que vendem causas, não exercem juízo com justiça. Por quê? Porque Deus como juiz, ele é o justo juiz. E eu e você temos que aprender isso. A Bíblia fala: ai dos juízes que exploram o órfão, a viúva, porque ele está fazendo algo que o próprio Deus também faz. E nós temos um padrão, e esse padrão é Deus. Paulo, em Efésios 5:1, ele fala para sermos imitadores de Deus.
Verso 8, Asaf descreve a taça da ira de Deus que será derramada sobre os ímpios. Vamos ver verso 8. Deixa eu começar do 7. É Deus quem julga, humilha a um e outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derramará, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Essa expressão aqui do cálice, nós vamos ver ele aparecendo lá em Gênesis 15. Jesus falando isso quando a mãe de João e Tiago vão até ela pedir para que um fique à direita, à esquerda. Jesus pergunta para ela, será que eles estão dispostos a beber o mesmo cálice que eu vou beber? Que é o cálice da ira de Deus, porque na cruz do Calvário Jesus bebeu esse cálice da ira de Deus. Esse cálice que era para mim e para você beber, Jesus bebeu na cruz do Calvário. O Salmo termina com uma declaração de louvor e a certeza de que Deus destruirá os ímpios e exaltará os justos. Isso é muito importante porque no Salmo 73 ele quase se desvia, os pés deles quase escorregam porque ele está olhando a prosperidade do ímpio. Agora no Salmo 75 ele está nos escrevendo, nos afirmando o que ele afirmou no final do Salmo 73. Deus vai exaltar o justo. Vale a pena ser justo, pastor? Vale muito a pena. Vamos para o Salmo 76, também Salmo de Asaf. Aqui nós temos um louvor a Deus por suas vitórias e pela sua proteção a Israel. Asaf começa declarando a grandeza de Deus em Judá e em Israel. E ele descreve como Deus quebrou as armas dos inimigos e trouxe terror aos reis da terra. Quando nós vamos do verso 3 ao 6, Asaf exorta todos a temerem a Deus e a trazerem-lhe ofertas. E aí o salmo vai terminar com uma exaltação da majestade de Deus, que é temível e digno de louvor. O verso 12 do Salmo 76, eu acho ele muito lindo, eu queria ler com você. Verso 12. Meditarei, não, 76, 12, estava no 77, 76, 12. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Então, é uma declaração, ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. O que Asaf já havia declarado e você leu nos últimos salmos. Ele é aquele que abate, ele é aquele que exalta. Então, se alguém está numa posição de governo, é porque Deus permitiu. E da mesma maneira que Deus permitiu, Deus também pode tirá-lo. Esse salmo, eu me lembro da declaração do que o profeta Isaías vai declarar, capítulo 2, verso 19, que ele diz assim: os homens fugirão para cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Essa mesma declaração está lá no livro de Apocalipse, onde o texto vai ser muito claro, que com a manifestação dos filhos de Deus, até os mais poderosos da terra pedirão ao monte para que caia sobre ele, porque eles não querem ver a ira de Deus sobre eles. Deus é Senhor, Senhor da minha vida, da sua vida, Senhor de toda a terra. Queira eu ou não, acredite eu ou não, Ele é Senhor de toda a terra. Vamos para o Salmo 77? Salmo 77 também é um salmo de Asaf. E o que Asaf expressa aqui? O propósito é expressar angústia em tempos de crise e encontrar consolo nas obras passadas de Deus. Eu acho muito interessante isso aqui. Olha o verso 1 e 2 do Salmo 77. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. E aí o verso 3, lembra-me de ti, ó Deus, e suspiro. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. O que nós temos aqui é que ele vai descrever, e aí o verso 4 até o verso 9, isso fica ainda mais claro, ele descreve suas noites em claros, as suas dúvidas sobre a misericórdia de Deus. E aí nós chegamos no verso 10.
Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Eu acho interessante porque esse sentimento, você já deve ter passado por ele. Aquela sensação assim, Deus não está me enxergando, Deus não está me ouvindo, Deus não está se movendo, Deus não está fazendo nada a meu favor. Esse é o sentimento do salmista. Mas o que vamos ver é que ele vai determinar, ele vai terminar com uma exaltação das maravilhas de Deus, que guiou o seu povo como um pastor. Êxodo capítulo 15, verso 13, o momento que Deus está conduzindo o povo no deserto, diz assim, com teu amor leal, conduzes o povo, que redimiste com a tua força, o levas à tua santa habitação. Então o que nós vemos é ele trazendo a memória, no momento de clamor, momento de crise, ele traz a memória o que Deus fez. Jeremias vai escrever assim lá em Lamentações, eu quero trazer a memória, o que me dá esperança. Você imagina num dia ruim, num dia difícil, um dia mau, como Paulo diz lá em Efésios 6, o dia mau. Aí você começa a lembrar só de coisas que deu errado, só de coisas ruins. O dia mau fica ainda pior. Mas no dia mau, você começa a trazer a memória, você vai trazendo na sua mente, você vai relembrando aquilo que o Senhor fez, o que Deus fez. E aí, meu irmão, nós voltamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus declara, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. O Deus que fez no passado, Ele faz no presente, e Ele vai fazer no futuro. Então, este salmo ele é muito interessante, porque nós temos que buscar consolo nas obras e nas lembranças daquilo que Deus fez no passado. Eu não estou falando para você ficar preso no passado. Você não vive de passado, você não é museu, você não vive de passado. Mas trazer a memória para que a sua fé seja ativada, e a sua fé sendo ativada, é certo que você vai viver um grande milagre, um grande livramento. Vamos terminar nossa leitura de hoje, Salmo 78. Salmo 78, Asaf vai ensinar gerações futuras sobre as obras de Deus e a fidelidade de Deus a Israel. Este salmo, Asaf começa exortando o povo a ouvir o ensinamento sobre as obras de Deus. E aí ele vai narrar, do verso 12 até o 55, ele vai narrar a história de Israel, desde o Êxodo até a entrada na Terra Prometida. E o que ele vai destacar aqui é a infidelidade do povo e a misericórdia de Deus. Um dos sermões que eu gosto muito, a forma que ele resume, é o sermão de Estevão, lá em Atos 7. Por quê? Porque Estevão vai contar a história de toda a nação de Israel. E aqui Asaf, para mostrar a infidelidade do povo e a misericórdia de Deus, ele narra todo esse processo de Israel desde a saída do cativeiro. E aí, do verso 17 a 31, ele dá uma ênfase descrevendo a rebelião de Israel no deserto e as consequências dessa rebelião. Interessante que esse tema é repetido ao longo da Bíblia. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, vai trazer isso à memória, ele vai lembrar disso para mostrar a consequência. Paulo, por exemplo, vai mostrar a consequência da murmuração do povo no deserto e o que isso gerou na vida deles. Então, ao ler o Salmo 78, esteja muito atento, porque aqui nós temos a consequência da rebelião de Israel no deserto. Não pense que se eu e você nos levantarmos em rebelião contra Deus, nada vai acontecer. Ah, pastor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericordioso, Deus é ira. Então nós temos que entender, como a Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos desse Deus santo. Ele é um Deus santo, ele é um Deus separado. Então a rebeldia, meu irmão, se a semente que eu estou semeando é semente de rebeldia, a consequência que eu vou colher é uma consequência de juízo. Deuteronômio capítulo 6, verso 7, Moisés escreveu dizendo assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
O dia que eu gravei essa aula foi o aniversário da minha filha de 7 anos. Na hora do almoço, quando eu fui orar por ela, a minha filhinha de 3 anos estava do lado. E enquanto eu orava, a minha filhinha de 3 anos colocava a mão sobre a cabeça da irmãzinha de 7, concordando com a minha oração. 3 aninhos, já está aprendendo a orar. 3 aninhos, já está aprendendo a orar. Então, eu e você temos que ensinar as próximas gerações. Este salmo está nos mostrando isso, que eu e você devemos ensinar a próxima geração. E para ensinar, nós temos que trazer à memória aquilo que Deus fez e aquilo que deu errado, e deu errado por causa de uma desobediência. Irmão, não tem forma melhor do que você chamar a próxima geração e falar: olha, quando eu fiz isso, eu fiz errado, e eu colhi isso, isso e isso de consequência. Muitas vezes nós queremos apenas enfeitar a nossa história, contar só a parte boa. Parece que a nossa vida é o Instagram, a gente só posta foto bonita. Não, a vida não é Instagram. Chamar a próxima geração e mostrar aonde erramos, o que deu errado e o que deu certo, ajuda para que eles não cometam os mesmos erros que eu e você. Quero abençoar a sua vida. Hoje nós lemos do Salmo 73 ao Salmo 78. Então nós chegamos aqui na metade do livro de Salmos, esse livro belíssimo. Nós vamos continuar lendo. Daqui a pouco nós terminamos mais um livro. Esse é o maior livro da Bíblia, mas é um livro muito gostoso, muito inspirativo, que nos ensina muito. Então quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã para mais uma leitura no nome de Jesus. Deus te abençoe.